Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Toda árvore boa dá bons frutos, tende por fruto a santificação. O Evangelho e a Epístola da Missa do 7º domingo depois de Pentecostes têm algumas ideias em comum. O Evangelho nos fala que toda boa árvore dá bons frutos, e que pelos frutos nós podemos conhecer a árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E, como completando o Evangelho, diz a Epístola em São Paulo, agora que vos tornais livres do pecado, tende por fruto a santificação. Esta parábola é mais difícil de colocar em prática do que difícil de entender, sobretudo que completada pela Epístola da Missa. Toda árvore boa dá bons frutos, a árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Esta árvore é precisamente nós, é a nossa alma, que deve produzir bons frutos. Esta árvore somos nós, que nosso Jesus Cristo plantou nos átrios da igreja, nos átrios da casa do Pai, para que ela possa ser cuidada pelo ministério da igreja, pelos sacramentos, pela boa doutrina, pela graça que provém do ministério da Santa Igreja, e assim ela possa produzir frutos de santidade. Nós estamos no mundo, Deus nos colocou nesse mundo com esta missão de produzir frutos, amar, conhecer, amar e servi-lo nesse mundo, produzindo frutos para a vida eterna. Devemos produzir frutos, frutificar neste mundo e frutificar na prática do bem, produzindo boas obras. Estamos neste mundo como aquela árvore dos Salmos que diz: plantada ao longo das águas, produz frutos em abundância no seu tempo, capaz de alegrar aquele que a plantou. Nós somos esta árvore, esta planta, plantada ao longo da vida da igreja, ao longo do ministério da igreja, junto das águas da graça que nos vem do altar e dos sacramentos. E podemos produzir frutos em abundância se nós aproveitarmos dessa graça, virtudes, dons, talentos acrescidos e frutificados, produzir no seu tempo, né? Exige trabalho, exige paciência, e assim somos capazes de alegrar aquele que a plantou, né? O céu, como diz Nosso Senhor também em outra parábola, que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, que produz frutos. Essa árvore que se converte, que aproveita da graça de Deus, que produz frutos, alegra o próprio céu, alegra aquele que a plantou. E Nosso Senhor diz, em outra parte do Evangelho: eu vos escolhi e vos constituí para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim, completando, né? Não basta somente produzir frutos, mas esse fruto deve ser abundante, deve permanecer e juntar graça sobre graça, como também diz o Espírito Santo em outras partes da Escritura. Deus nos criou para lhe conhecer, amar e servir nesta terra. E Ele tem o direito de esperar de nós que nós realizemos obras capazes de glorificá-lo e de dar a Ele motivos para nos recompensar na outra vida.
Deus nos colocou nesse mundo para fazer o bem, né? Conhecer, amar, servir, e assim, e desse conhecer, amar e servir a Deus, produzir frutos que irão, né, ser eternos, né, na outra vida. Assim, os homens cujas ações, que não produzem boas ações, ainda que as ações não sejam tão ruins, é aos olhos de Deus uma árvore estéril, uma árvore inútil, uma árvore que será cortada e lançada no fogo. Não somente a árvore que produz frutos maus será cortada e lançada no fogo, mas aquela que não produz fruto será cortada e lançada no fogo, né? Assim como, por exemplo, Nosso Senhor fizera simbolicamente com a figueira, secando aquela figueira onde ele somente encontrou folhas, não encontrou frutos. Essa figueira amaldiçoada secou, símbolo, claro, do judaísmo, que tinha folhas, tinha tudo que era necessário para produzir frutos, e não produziu, e por isso secou. Estava ali o próprio Filho de Deus junto deles, e não foi acolhido como Messias. Mas, sobretudo, símbolo também que nós temos todas as graças possíveis para ser frondosos, né, para crescer, e se nós não aproveitarmos dessas graças e produzirmos frutos, nós também seremos secos para a vida eterna, né? A árvore não basta somente não produzir maus frutos, mas é necessário produzir bons frutos. Todo ramo que não der fruto em mim, o Pai o cortará, também diz Cristo no Evangelho segundo São João. Deus quer que nós nos santifiquemos, Deus quer que nós produzamos obras de santidade e assim nos conduzir à salvação. E esses frutos que nós devemos produzir, diz São Paulo na Epístola, completando o Evangelho, é justamente a nossa santificação. Não basta somente a fé para salvar, como vai dizer os protestantes. Esta fé necessariamente, que é uma fé viva, é uma fé operante, ela deve seguir de frutos, né? De frutos que vão ser perenes, né, para a vida eterna. Uma fé que não produz frutos não é uma fé salvífica, né? Não é uma fé viva e operante como nos pede o Evangelho. A fé exige obras e obras de santidade. Deus quer que nós nos santifiquemos e produzamos frutos. E o primeiro fruto que nós podemos produzir e devemos na nossa conversão deve ser esse combate sem tréguas e determinado, e ao mesmo tempo sereno e tranquilo, confiando na graça de Deus, esse combate ao pecado mortal, o combate à pior das desordens deste mundo, que é o pecado mortal, né? Aquilo que nos separa de fato da graça de Deus, que nos faz perder a amizade com Cristo, que faz perder, que nos corta, né, desta árvore, né, de onde vem a seiva da graça, que é Cristo. Este combate à desordem, que é o pecado mortal, essa suprema desordem, que causa outras tantas desordens também na vida do homem, né? O salário do pecado é a morte, né? A morte, né? Não somente a morte enquanto desintegração física do ser humano, né? Separação da alma e do corpo, mas a morte moral, a morte espiritual e mesmo a morte eterna. O salário do pecado é a morte. Foi, claro, também é a morte física, como consequência do pecado original, mas também, né, a morte num sentido, né, bem mais largo. Pecar é uma grande perda de tempo, né? E nós perdemos aí tempo que nós poderíamos usar para a nossa santificação. Então, combater, né, aquilo que nos separa de Deus, né? Aquilo que nos atrasa na nossa vida espiritual, que nos atrasa na nossa caminhada, ou que de fato nos desvia mesmo da nossa finalidade, que é Cristo, que é Deus, que se conclui de fato em Cristo nosso Senhor. Também em seguida devemos lutar paralelamente contra os nossos pecados veniais, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e desses nós temos muitos em abundância na nossa vida. Sempre há alguma coisa que nós podemos mudar em nós, defeitos, imperfeições e também os pecados veniais. Não basta, né, simplesmente evitar o pecado se nós queremos, né, perseverar, né, na graça de Deus, porque de imperfeição em imperfeição
nós podemos ser levados a uma grande moleza, a uma grande tibieza, até depois perder de fato a graça de Deus. Não basta evitar o pecado mortal. O pecado mortal é o primeiro passo, né, de uma vida cristã genuína, né, desta união, né, com Deus nosso Senhor. É necessário que nós busquemos crescer na prática do bem, corrigindo os nossos defeitos, evitando os pecados veniais, buscando, né, as virtudes tão importantes para a nossa vida, sobretudo aquelas que são mais conexas ao nosso dever de Estado. É preciso perseverar no bem, é preciso frutificar em boas obras, em obras de salvação. Por isso que toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Não basta somente não produzir maus frutos, é necessário fazer o bem concretamente, positivamente. Podemos viver a nossa religião numa grande tibieza, como se fala aí normalmente os católicos de IBGE. Ir, né, às vezes, talvez, na missa, né, viver uma grande moleza de espírito, rezar às vezes e muito mal, né, muito mal, preguiçosos no serviço de Deus ou na educação e no serviço do nosso próximo, não frequentar tanto os sacramentos ou com a devida devoção, se esmerar para ter uma devida devoção, né, sobretudo a Sagrada Eucaristia, né, deixar até talvez de frequentar durante muito tempo a confissão ou a Sagrada Comunhão. Podemos até não ter grandes vícios comparáveis ao mundo, mas podemos até pensar que nós não estamos fazendo nada de mal nesta tibieza. Mas se nós não estamos fazendo de fato nada de bom concretamente, se nós não estamos melhorando, não estamos fazendo alguma boa obra, fazendo o bem, nós estamos deixando de praticar as virtudes que convêm ao nosso estado de vida, se nós não estamos praticando a caridade para com o nosso próximo de forma positiva e concreta, nós não vamos deixar de padecer esta condenação de Cristo. A árvore que não produz bom fruto, ela será cortada. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem concretamente. O bem a si mesmo, né, que é o bem da graça, o bem da salvação, o bem pela glória de Deus e o bem por amor ao nosso próximo. É necessário fazer concretamente o bem. Ainda que nós não tenhamos vícios grosseiros, eu não mato e nem roubo. Tá ótimo, sou um bom cristão. Não, né? Ainda que nós não tenhamos vícios grosseiros, que não são dignos de um cristão ou de uma criatura até racional, como nós vemos aí muitas vezes no mundo, se nós não fizermos boas obras, nós não nos esmerar a praticar o bem, nós não seremos dignos de ser chamados filhos de Deus, não seremos dignos do reino dos céus. Não basta evitar o pecado, é preciso abraçar o bem. E se o bem não for abraçado, se essa lacuna da prática do bem não for preenchida, nós voltaremos ao pecado, né? Nós temos que preencher a nossa vida com o bem, Nos evangelhos, nosso Senhor, Ele compara o paraíso a esse salário que se dá ao trabalhador que cumpriu na sua vida a sua tarefa, obrou, né, o seu trabalho, né, bem feito, fez o seu trabalho de forma bem feita. E de fato é preciso merecer o paraíso é uma recompensa, o céu é uma recompensa que se dá, né, como prêmio pelas nossas boas obras em nosso Senhor Jesus Cristo. Obras, claro, que procedem da fé, dessa fé salvífica, mas que são necessárias, né, para ganhar o céu. A fé sem obras é uma fé morta, dirá São Tiago. Assim, é bem claro, ou nós fazemos o bem na nossa vida, ou fazemos boas obras, ou nós estamos condenados, ainda que nós não façamos nada de mal, né, grosseiramente, concretamente. Só de não fazer o bem já é, de fato, um grande mal. Não fazer boas obras, podendo fazê-las, sobretudo, e é como se nós não queremos frutificar em nós essa graça e esse talento que Deus nos deu, é não querer realmente crescer na santidade, é ser infiel ao amor de Deus, é ter uma vida espiritual estéril, né?
querer não crescer no amor de Deus é já praticamente deixar de amar a Deus. Uns cristãos católicos podem passar a vida fazendo más obras, praticando o mal, e assim eles são diretamente infiéis, infiéis às promessas do seu batismo. Assim, por exemplo, passam a vida e não se importam tanto com a vida da alma, não combatem vício nenhum, vão de pecado em pecado, não tomam uma atitude de se voltar para Deus concretamente, de praticar o bem, chegam a abraçar um materialismo prático, vivendo como se não existisse a vida eterna, Deus, céu, inferno, uma alma a ser salva, frutificada, como se nós fôssemos somente sacos de carne, não tivéssemos uma alma espiritual. Podemos viver muito facilmente, mas muito facilmente, no materialismo prático, e assim não buscar nenhuma instrução religiosa, colocar a fé em segundo plano da própria vida ou da própria família. Assim, nós podemos nos comportar como uma árvore má que não vai produzir frutos para a vida eterna. Podemos também nos contentar, então, até de não fazer tantas más obras, mas também não nos esforçar em nada para produzir obras boas ou obras melhores que nós temos a capacidade de produzir com a graça de Deus. Assim, eu posso não ter grandes pecados ou vícios, mas eu posso tratar a minha vida espiritual com uma grande moleza, não encontrar nenhum tempo para um pouco mais de elevação, uma leitura espiritual mínima que seja, ou fazendo muito pouca oração e com muita distração, não se esforçando um pequeno tempo para meditar as coisas eternas, se confessar estritamente uma vez por ano e olhe lá somente, comunhões muito mal feitas, não buscando de forma séria as virtudes e até a prática da caridade para com o próximo, não fazendo nenhuma obra de caridade ou de misericórdia para com aqueles que estão necessitados, claro, segundo as suas próprias condições. Na vivência cotidiana também, por exemplo, negligenciando a prática do bom exemplo na educação dos filhos, que é cabal, e também a instrução dos filhos, de alguma forma. Se assim nós nos comportamos, nós podemos até não ser ruins, mas não produzimos boas obras, não estamos frutificando a nossa vida católica em boas obras. E somos como uma árvore boa, mas que permanece estéril, que não dá frutos. Aquela figueira no caminho de Cristo que estava cheia de folhas, frondosa de folhas, mas não tinha fruto nenhum, não produzia fruto nenhum. Essas obras de São Paulo, na epístola, elas se resumem numa palavra: é a santificação, é a santidade. Elas procedem da santidade e nos levam para a santidade. Essas obras se resumem em buscar sempre a nossa conversão para Deus, de mudar sempre e sempre de vida. E essa conversão ela é cotidiana, é a cada momento. Eu sempre posso mudar para melhor alguma coisa. E se nós não buscarmos essas obras da santificação, nós seremos estéreis para a vida eterna, e mesmo até estéreis deste mundo, já estéreis deste mundo pela falta de virtudes até meramente humanas. O Senhor disse: sem mim nada podeis, e poderemos até muito pouco mesmo para o mundo sem essa graça de Deus que nos ajuda. Se a família não buscar seriamente esta obra da santificação, nossa família será estéril, nossos filhos serão estéreis de virtudes cristãs, a educação não há de ser ineficaz, passará o tempo da família e os filhos não produzirão os seus frutos. Se a nossa vida não produzir frutos de santificação, nossa vida será estéril na vida eterna. Se os nossos grupos, se os nossos apostolados, se o nosso meio, o meio em que nós temos mais convivência, não produzir frutos de santificação, serão estéreis, não servirão de nada no final das contas. Nosso objetivo é sempre esta vocação geral do cristão, é a santidade,
produzir frutos de santificação e produzir através das muitas boas obras que estão conexas à santidade. Essas obras, elas devem ser verdadeiras e serão verdadeiras quando enxertados em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos servos de Deus, nós produziremos essas obras verdadeiras. Serão verdadeiras quando elas estiverem ao nosso alcance, e muitas dessas obras estão ao nosso alcance. Nosso Senhor não nos pede nada de extraordinário, nada acima das nossas forças. Alguns sim, nosso Senhor pede inclusive a graça do martírio, mas, por geral, não há nada de muito extraordinário, nada de muito impossível a ser feito, né? Como diz até o próprio profeta Isaías: as coisas que eu vos peço não estão acima das vossas forças. Para fazê-las, não é necessário subir até as nuvens, nem atravessar os mares. Tudo o que eu lhes ordeno fazer está ao vosso alcance, ou em vosso coração, ou ao vosso redor. É possível a santidade. Os meios estão aí. A graça nosso Senhor nos dá através dos meios que a igreja possui, né? E está ao nosso alcance alcançar a santidade de suas obras. Basta que nós queiramos, de uma vontade bem determinada. Nosso Senhor não nos pede coisas extremas ou até extravagantes, mas que nós cumpramos bem os nossos deveres de Estado, que nós rezemos. Não nos pede, por exemplo, que nós fiquemos o dia inteiro a dizer orações vocais, ou que nós deterioremos a nossa saúde com rudes penitências, ou que nós nos entreguemos todos os nossos bens aos pobres. O Senhor não nos pede coisas extremas ou extravagantes, mas nos pede que nós tenhamos uma vida séria de oração, uma vida de união com Ele, que nós nos esforcemos para praticar as virtudes, né, e ter esse desejo, sobretudo, de buscar os meios de chegar às virtudes e crescer nelas, e de usar de caridade material e espiritual para com o nosso próximo, os mais necessitados, segundo as nossas condições. E se nós não produzirmos estas boas obras, nós cairemos nessa condenação de Cristo, né? Que a árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada. E é preciso fazer o bem, né? De tal forma que esse bem, ele seja quase natural para nós fazer. É o objetivo de nós, cristãos, né? Quando nós praticamos o bem, adquirindo as virtudes, a virtude, ela se torna quase connatural, quase uma segunda natureza. O bem se torna, né, fácil até de praticar. As virtudes, elas são hábitos bons que tornam bons aqueles que as praticam. Tanto mais nos esforçamos em praticar o bem e a virtude, tanto mais nós nos tornaremos virtuosos e, como consequência, bom. Então, aquele que é verdadeiramente virtuoso é aquele que é bom e se alegra em fazer o bem, né? Reconhece, né, esse bem que é feito realmente, está inclinado em fazer esse bem, e por isso a sua alma se alegra plenamente no bem que ele faz, que seja no bem de rezar, que seja no bem de ajudar o próximo, que seja no bem da glória de Deus, né? A alma virtuosa, ela se alegra nesta prática do bem. Aquele que, por exemplo, ainda não é tão virtuoso, quando ele faz uma obra, ele até reconhece o bem que ele faz, mas ainda não consegue se alegrar plenamente e tanto, né, pelo bem que é feito, porque ainda sente o peso das suas más inclinações, e o jugo da prática das virtudes ainda parece um pouco pesado, mas com a prática e os esforços unidos com a graça de Deus, nós devemos tender a esta prática natural do bem, nos tornar realmente pessoas boas, bons e alegres na prática do bem. Um exemplo clássico é a questão da esmola. Quando nós damos, alguém que nos pede esmola, né, na rua ou em qualquer outro lugar, nós podemos dar essa esmola, podemos dar meio a contragosto, meio não querendo muito, mas ao mesmo tempo damos essa esmola. Evidentemente que o ato de dar a esmola foi bom, mas ainda não foi plenamente virtuoso, porque nós não oferecemos esta caridade com a plena alegria. Quando nós oferecemos essa esmola a uma pessoa
com uma plena alegria, evidentemente. Nós estamos não somente fazendo algo de bem, mas nós somos plenamente bons naquilo que nós estamos fazendo. E assim podemos aplicar em vários atos da vida. Suportar uma pessoa, por exemplo, podemos suportar com alegria ou suportar com muito desgosto e assim por diante, né? Devemos fazer o bem e também depois buscar ser bons realmente, naturalmente bons desse bem que nós fazemos. E além de buscar praticar concretamente e repetidamente cada ato de virtude, devemos buscar esta primeira obra da vida espiritual, da vida de santificação, que é a oração, né? Vai ser justamente a boa obra da oração que vai nos ajudar muito a praticar as demais obras de santidade. A oração que vai nos sustentar e nos iluminar na prática do bem. Pela oração nós vamos receber, nós suplicamos, né, aquilo que tanto precisamos do autor de todo o bem e de toda a graça, que é Deus, e vamos receber da sua misericórdia os auxílios em tempo oportuno para praticar essas obras de santificação. A oração é o primeiro instrumento que Deus coloca na nossa oração, está ao alcance de qualquer pessoa, de tal forma que não rezar já não é querer buscar a santificação ou não lutar, né, pela prática do bem, né? Na oração nós recebemos força, luzes e a vida necessária para frutificar essas boas obras. Assim como diz Cristo, também em outra parte do Evangelho: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Nós permanecemos em Cristo pela graça, evidentemente, que é corroborada e aumentada pelos sacramentos. Permanecemos também com Ele e na sua companhia quando nós meditamos os sagrados mistérios e através da prática da oração. Diz, por isso, o salmista: o justo florescerá como a palmeira plantada e se multiplicará como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, plantado nos átrios do nosso Deus. E de fato, o justo, as suas boas obras de santidade, florescerão verdadeiramente se estiverem plantados nos átrios do Senhor, através da oração diária, né? Nos átrios do Senhor, né? Na casa do Senhor, correm os abundantes rios da graça que vão nos alimentar nas práticas concretas e cotidianas das nossas boas obras. A boa obra das virtudes, essa boa obra da santidade que nós somos chamados a praticar na vida cristã, alimentadas pelas boas obras da oração, elas devem florescer como consequência na boa prática da nossa caridade para com o próximo, concretamente. A caridade fraterna será uma consequência necessária da busca das virtudes e da busca e da prática da oração. Por isso diz São João: aquele que diz amar a Deus e odeia o seu próximo é um mentiroso, né? Que essas obras de amor fraterno, elas vêm como necessidade, né, desse amor que nós temos por Deus, né? Desse florescimento de boas obras, né, que nós queremos para Deus, né? Então vem também esse florescimento de boas obras para com o nosso próximo. Essas obras da caridade fraterna que nós devemos praticar e florescer, São Paulo resume na sua epístola aos Coríntios, dizendo: a caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não se vangloria, não se infla de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não leva em conta as injustiças sofridas, não se alegra com as injustiças, mas se congratula com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Assim devem ser frutificadas as nossas boas obras, né, de santidade para com o nosso próximo. Possamos então meditar com generosidade, né, o que nosso Senhor nos traz
neste domingo no Evangelho e nos convençamos da necessidade de produzir bons frutos de santidade na nossa vida. A árvore que não produzir bom fruto será cortada. Não basta fugir do mal, é extremamente necessário produzir obras de santidade, como também diz Cristo no Evangelho de hoje. Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.